Muito bom. Então assim a gente abre, né, oficialmente, é sempre uma alegria, né, desfrutar dessa internet, nessa intenção da gente poder se encontrar, poder se estudar, trazer algum tema que seja valioso para a nossa vida, assim, né? Então, eu percebo que mais da metade da minha vida eu venho me dedicando a esse trabalho de autoestudo, que é o yoga, esse trabalho de autorrevelação, que com o caminhar muitas coisas vão surgindo, e por mais que às vezes seja assim, os mesmos temas, né? Respiração, mente, corpo, isso é uma infinidade de possibilidades que nós temos para adentrar. E hoje, especificamente, eu quero trazer esse tema, né, o poder da mente, para a gente poder olhar para isso com mais atenção. Porém, antes, só uma pequena introdução, assim, porque é muito importante, né? A gente vai estar falando também sobre mindfulness, sobre o poder da presença, uma coisa levando a outra, né? O poder da mente, sendo uma ponte para nos levar para um estado de presença, para um estado de atenção plena, né, como essa travessia, mas dando um passinho antes, assim, para a gente se colocar e saber de fato onde nós estamos, né? Essa é a primeira pergunta que eu gosto de trazer para que a gente possa realmente se identificar e se apropriar do lugar em que nós verdadeiramente estamos e como nós estamos. Então, olhando que nós somos, né, seres humanos passando por esse momento da história da humanidade, ao qual nós estamos compondo, né, uma história, a gente está nesse momento presente, cada um de você, eu, a Lê, cada um no seu lugar, Nara, cada um na sua cidade, cada um com a sua idade, cada um com a sua história de vida, mas a gente tem uma coisa aí em comum, que todos nós fazemos parte desse momento presente. Então, a importância da gente poder olhar para isso e poder se apropriar do que é que a gente faz com esse momento presente. E aí, nesse reconhecimento, esse olhar do yoga, né, que eu convido sempre para trazer, para ancorar, onde nós estamos e como nós estamos. Então, quem somos nós, né? A gente tem um corpo físico, que no yoga eu gosto de chamar de corpo-templo, como você fica. Espera um pouquinho que vocês levaram um tom. Voltando. Pronto, voltou. Foi um tombo aqui do computador que eu puxei, ele caiu. Então, deixa eu só retornar. Então, aí voltando. Então, para saber, de fato, onde nós estamos, o primeiro lugar importantíssimo, todo mundo me ouvindo, né? Certinho. Certo, né? Escuta. Tá me ouvindo, Lê? Tá. Então, para saber de fato onde nós estamos, a gente precisa ter esse reconhecimento. Então, primeira camada que nós temos para experienciar esse momento presente é o nosso corpo físico. É o corpo físico como um registro de tudo que a gente passou, porque aqui, né, está na nossa pele, está nos nossos poros, no nosso cabelo, nos nossos olhos, nas nossas rugas, tudo o nosso corpo, aí tudo que a gente passou até agora e também a possibilidade do futuro, né? Então, o corpo físico é o nosso instrumento valioso, porém, é só um instrumento e o mais fácil da gente poder olhar, para a gente poder adentrar, cuidar e conhecer esse universo, essa beleza que é o corpo físico, né? Cada vez que a gente olha um pouquinho para ele, às vezes um detalhe que nem agora eu pensei aqui nos meus olhos piscando, né? Eu falo, nossa, quanta beleza, quanta inteligência que a gente tem, então quanta coisa que a gente tem para descobrir de nós mesmos, ao invés de nós ficarmos observando e pontuando os nossos defeitos, né? As nossas dificuldades no corpo físico. Depois, uma camada mais sutil, o nosso campo de energia, que é a nossa respiração, mas que é um corpo
elétrico, vibracional, né, que tem registros incríveis de muitas coisas, que é uma inteligência maravilhosa que opera em nós, que vem através da respiração, né, como um instrumento que carrega essa energia, que também é um corpo poderosíssimo, ao qual eu sempre fico invocando como está a sua respiração, como está a sua respiração, né? Então, inspira profundo, deixa essa troca de fora para dentro e dentro para fora ficar mais consciente, mais integrada. Para de ficar respirando um pouquinho, de alimentar o seu corpo com nem, cachorrinho, bicho, que respira curtinho, que respira rápido. Não, a gente tem capacidade pulmonar, corpo para respirar amplo, né? Então, esse é um outro corpo maravilhoso para a gente estudar. E esse olhar agora para esse terceiro corpo, que é o campo da nossa mente. E a gente está, né, nesse momento olhando para a história, identificando que esse é um momento muito delicado dentro da história da humanidade, porque as diversas desarmonias, né, ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, fibromialgia, diversas outras questões, muitas e muitas, elas vão se fortalecendo no nosso campo mental. E o nosso campo mental vai se apropriando desse ritmo e desse padrão e acreditando mesmo que isso é verdade. Então, o convite hoje, né, o convite hoje, e eu estou olhando aqui para o lado, porque eu fico vendo vocês ali melhor, assim, tem uma tela maior aqui para eu ver, né? Aqui eu vejo vocês pequenininho e aqui eu vejo vocês maior. Então, assim, o nosso convite hoje é para que nós possamos ter a consciência do poder que é a nossa mente, como que esse instrumento maravilhoso opera dentro de nós. E para isso, eu vou começar contando uma historinha. Só um minuto. E para eu contar essa historinha, eu vou ficar em pé aqui. Eu gosto de contar essa historinha em pé. Depois eu volto. Aqui, ó, aqui. Então, assim, estou me vendo. Essa é uma história para a gente poder começar a trazer esse olhar para a nossa mente, né? Mas existia, alguns já conhecem, e eu gosto de repetir também, né, essa história, porque traz muito ensinamento em momentos diferentes, né? Mas lá no Oriente, na terra do Oriente, lá longe, havia um sábio que morava numa caverna lá no topo da montanha. Seu nome era Hakuin. Hakuin vivia, ele era um senhorzinho que já nasceu nesse lugar, que desde pequenininho vivia e que hoje, velhinho, se mantinha na sua caverna e que as pessoas, quando querem, né, sempre querem perguntar coisas, saber, estudar, vai à Terra Quente. E um belo dia, um samurai, né, imagina então o samurai que era do reino daquele momento, do rei que coordenava todo o seu exército, o maior dos samurais, um grande samurai, e o samurai carrega em si dois princípios, assim, né? De estou pronto para morrer ou para matar, né? Esse é o ponto que ele carrega muito forte dentro dessa história que nós estamos contando. Pode haver outras, mas dentro dessa história. Então, aquele samurai que é todo valente, né? Todo cheio de roupa, de adereços, de armas, de força muscular, e ele vai até Hakuin. Aí ele chega lá, bate na porta, Hakuin abre a porta, né? Hakuin baixinho, baixinho, pequenininho, pega e abre a sua porta e dá de topo com aquele samurai grande, assim, forte. Aí a Queen olha para ele e o samurai fala: eu vim aqui porque eu quero lhe fazer uma pergunta e eu quero saber qual é a verdade, eu quero saber a resposta. A Queen convida ele para entrar, ele entra dentro da casa
e muito daquele jeito assim, observando tudo, incomodado tudo. Isso aqui, obrigada. Olhando tudo, incomodado com tudo, olhando para um lado, para o outro. E aí ele Raccoon vira para ele e fala: o que você deseja saber? O que você deseja saber? Ele fala: se existe a porta do céu e do inferno, eu quero saber onde elas estão. Aí a Queen ficou aquele jeito assim, baixinho, silencioso, olhando para ele de cima e embaixo, e silêncio, e aí aquele silêncio já incomodava, né? O samurai já se cortou de novo, já se pegou firme no seu ego e falou para ele: me responde, onde estão as portas do inferno e do céu? E aí a Queen fez aquele jeitinho, olhando para ele de cima e embaixo, pegou, começou a dar uma risadinha, né? Olhava para ele e dava uma risadinha. E nisso ele foi ficando mais, né? Como assim? Esse velho, esse rindo de mim. E ficou indo. E o samurai ficou muito bravo e falou assim: por que você está rindo? Aí o Hakuin vira para ele e fala assim: você? Mas você mesmo? Faz assim, tipo, apontando ele de cima e baixo, né? Você? Você quer saber? Mas parece um mendigo. Olha a atenção nessa colocação. Ele estava todo cheio de ar, estava bonito, forte, mas Hakuin fala: você parece um mendigo. Nisso o samurai começa a ficar, né? Pega no ego dele, ele começa a ficar mais forte. E o Hakuin não parava de rir. Olha só, olha você, olha você. Aí o samurai pega a espada de trás dele assim e vai para cortar a cabeça do velho, para cortar a cabeça do sábio, para dar nele. E o Hakuin, na hora que ele tira, né? Quando o sábio tira a espada e faz assim, Hakuin levanta o dedinho e fala: aqui abre-se a porta do inferno. Aí Hakuin parou, o samurai parou, né? Com a espada, parou. Aí ele pega e guarda a espada. E no momento em que ele guarda a espada, Hakuin fala para ele: aqui abre-se a porta do céu. E assim a gente termina essa historiazinha, trazendo essas duas colocações tão importantes e tão fundamentais da nossa vida. Que céu e inferno não estão fora de nós. Que céu e inferno não está no final da nossa vida. Que céu e inferno não é algo que a gente vai um dia viver. Céu e inferno estão dentro de nós. E nós passamos de um portal para o outro, de um lugar para o outro, em instantes. Observa um pouquinho se você identifica na sua vida, no seu dia a dia, a gente não precisa fazer grandes histórias, porque a gente está olhando para o nosso dia a dia, de como a gente vive o dia a dia, um momento em que você está vivendo feliz, alegre, em paz, amoroso, e de repente acontece algo, seja externo ou mesmo seja algo na sua mente que você começa a pensar e aquilo se transforma num inferno. O seu momento atual se transforma no inferno. Identifica isso? Identifica isso? Maravilhoso. Então, agora, com essa colocação, né, com esse olhar, com essa identificação,
Vamos trazer um pouquinho os estudos, né? Então, como que a gente se posiciona no mundo? Nós falamos que nós temos esses 3 instrumentos e outros dentro deles que vão se utilizando, mas vamos pegar esses principais instrumentos, o corpo, a mente, a energia, e a gente percebe que nós aqui, você aí, nós somos essa constante troca de fora para dentro e dentro para fora, né? Nós temos um corpo que, desde a hora que está no útero, começa a receber informações sobre a nossa relação com a vida, as nossas emoções, os nossos sentidos, começa a ser vivenciado pelo nosso corpo, absorvido pelo nosso corpo. Então, a gente reconhece que esse movimento é constante. Isso é a primeira coisa que a gente precisa compreender, né? Aceitar, para poder olhar com mais atenção. Olha só, nós estamos vivendo hoje um momento em que as informações externas estão super atuantes, né? A gente está recebendo um nível de informação, seja no celular, seja fora nas ruas, em qualquer lugar, nós estamos sendo bombardeados por inúmeras informações. Algumas delas a gente para processar, né? Algumas a gente para pensar um pouquinho, avaliar, mas você já percebeu que ao longo do seu dia, quantas informações você vê, sente muitas vezes, mas faz que não vê, ou passa reto, ou deixa para depois, ou uma hora você vai olhar isso e vai guardando e vai encaixando as coisas, né? Então, esse é um aspecto do nosso campo mental. E eu gosto muito de definir a mente como um campo mental. Por quê? Vou pegar esse sutra maravilhoso, é maravilhoso, de Thich Nhat Hanh, o grande percussor de mindfulness, da atenção plena, um monge budista maravilhoso. E ele tem um livro que se chama Transformações da Consciência. E um dos sutras, um dos primeiros sutras que ele coloca, né, sutras são essas frases que carregam muito ensinamento, são frases, são ensinamentos que é para a gente levar para o nosso autoestudo. E o primeiro, vai junto comigo, não lê antes, não. E o primeiro que ele traz, assim, a mente é um campo no qual é plantado todo tipo de semente, né? Todo tipo de semente é plantado no nosso campo mental. Então, é aquilo que a gente está, essa imagem anterior, que desde a hora que a gente nasce, a gente está recebendo essas informações, está sendo lançadas, e o que é incrível no nosso campo da mente, pensa um campo mesmo, pensa externamente um campo. A história é que o nosso campo da mente é extremamente fértil, é um campo que tem uma força de nutrição e de cultivo para algo que ele escolhe, ou muitas vezes não escolhe, né, acontecer, mas é um campo fértil. Então, a gente vem, desde a hora que a gente nasce, recebendo todas essas sementes. Sementes de relacionamento, sementes de sentimentos, de posicionamentos, de ideias, de crenças, de valores. Faça isso, não faça aquilo, você é isso, você não é assim, e diversas coisas que a gente vai recebendo nesse campo, vai recebendo nesse campo. Então, nesse campo mental, agora eu vou te perguntar uma coisa. Vamos identificar um pouquinho? Vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência agora. Fecha um pouquinho seus olhos. Fecha um pouquinho seus olhos. Com os olhos fechados, agora você vai imaginar um elefante branco de bolinha cor-de-rosa. Um elefante branco de bolinha cor-de-rosa. Agora, com os olhos fechados, vamos identificar onde é esse campo mental. Aonde é que está, com os olhos fechados, onde é que está essa imagem do elefante branco com bolinha cor-de-rosa? Percebe onde ela está? Será que está dentro da sua cabeça? Está fora? Agora eu vou fazer uma brincadeirinha. Esse elefante branco começa a andar e vai lá atrás da sua cabeça, lá para trás, fica um pouco mais para trás.
Será que o seu campo da mente alcança até lá? Esse elefante branco começa a andar, começa a andar, começa a andar e vai para o seu lado esquerdo, mais distante, assim. Ele foi? Aí você vai trazer esse elefante de volta para frente. Agora esse elefante vai andar e vai entrar dentro da sua cabeça. Entrou? Agora esse elefante vai explodir. Explodir. Então agora pode abrir os olhos novamente. E só para a gente identificar aonde está o campo da mente. Será que é desse tamaninho? Perceberam? O espaço que o campo da mente tem? Seja aqui, seja aqui, seja lá, seja aqui, seja dentro. Né? Então, olha como esse campo é amplo, é fértil, potente. Então, dentro desse campo que a gente está olhando, são plantados todos os tipos de sementes, todos os tipos. Sementes boas e sementes não tão boas. Sementes, ervas daninhas, né, que vai obstruindo e vai se apropriando de tudo, ou flores. Né? Então, esse é o outro sutra que Thich Nhat Hanh traz para nós, né? Que existem uma infinidade, que existem em nós uma infinita variedade de sementes, sementes de sofrimento e sementes de felicidades. Mas e agora, então? Então, agora o que é que nós temos que fazer, né? Que com essa colocação, nessa identificação, eu vou pedir antes para que você possa, por alguns instantes, fazer um pequeno reconhecimento também. Né? Assim, enquanto eu estou falando agora, eu vou te dar um tempinho para que você possa refletir apenas nessa semana, essa semana passada agora, né? De segunda até hoje. Eu vou convidar para você fechar os olhos, olhar um pouquinho e ver quais foram os pensamentos mais recorrentes. Quais foram? E você poder avaliar e reconhecer se esses pensamentos que estavam mais recorrentes nessa semana foram pensamentos que trouxeram desconforto ou que trouxeram conforto. Então, fecha de novo seus olhos mais um pouquinho. Vamos lá fazer essa análise, lembrando, né, que para que a gente possa olhar para esse campo mental, a gente fecha os nossos sentidos do externo, respira fundo e faz essa contemplação, né, direcionar a atenção da mente para observar ao longo dessa semana se os pensamentos eram mais destrutivos ou mais positivos, enobrecedor, harmoniosos. Fica um pouquinho no seu reconhecimento. Hum. Então, agora, abrindo os olhos, percebe também se esse reconhecimento desses pensamentos trouxe alguma sensação para o corpo. Porque por mais que a gente, né, divida os nossos instrumentos para experimentar a vida humana, a gente compreende que nada está separado, que tudo é uma coisa só. Agora, você percebeu se os seus pensamentos foram. Pode escrever aí, por favor, no chat. Quais são as características que você percebeu? Ou se quiser falar também, pode abrir e falar também, fique à vontade. Fala um pouquinho aqui para mim, para a gente poder trocar. Como que foi? Conseguiu observar isso? Quais as qualidades e características dos seus pensamentos? Papo, você está falando, mas tá com o microfone fechado, não te ouvi. Abre, abre. Tem que clicar no microfone do ladinho esquerdo, assim. Opa, mudou de direção.
Mas mais alguém? Alguém quer trazer? Como foi? Quer trazer alguma coisa? Tá bom. Bom, tudo bem. É isso. O quanto os nossos pensamentos interferem no nosso corpo físico. Isso é um primeiro aspecto para a gente pensar. E aí agora, é, esse estudo de mindfulness, esse estudo da neurociência, além de ele trazer uma coisa muito importante, que é a neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novos circuitos. Isso é um ponto fundamental. Mas antes disso, a gente está observando quais são os padrões e o quanto esses padrões vão se enraizando. Porque o que acontece com uma semente? A semente, ela se desenvolve, ela vai se fortalecendo, por exemplo, a semente de uma árvore, de uma planta, ela está com um potencial pequeno dentro dela e ela vai se desenvolvendo à medida em que a gente oferece para ela condições e recursos para esse desenvolvimento. Então, assim também são os nossos pensamentos. Se nós oferecemos condições e nutrição para os pensamentos destrutivos, desarmoniosos, esses vão se fortalecer. Se nós não nos identificamos com ele, buscamos modificar um padrão de pensamento, esses pensamentos eles não criam tanta força. Então aqui, só para completar, antes de eu seguir, eu já vou te dar uma dica, né? Porque como a gente contemplou os pensamentos, olhou os pensamentos, de repente você identificou, essa semana eu tive mais pensamentos difíceis, eu tive mais pensamentos obstruídos, desarmônicos, você cria dentro de você um estado de alerta, de atenção, para que quando esses pensamentos surjam novamente, porque eles vão surgir, porque a gente está alimentando, né? Então eles vão surgir, mas aí quando eles vierem para a superfície, a gente treina não se identificar com eles. E nisso a gente tem diversas possibilidades. Uma delas é encontrar um outro pensamento que seja ao contrário dele, só para brincar com a mente, com a capacidade que a mente tem. Então, eu estou pensando uma coisa destrutiva, e aí eu percebo, uf, respiro fundo e mudo o meu pensamento. Mudo o meu pensamento. Estou pensando coisas destrutivas, posso usar a respiração para soltar esses pensamentos e abrir espaço para o novo. Estou pensando coisas destrutivas que está apertando o corpo, eu posso olhar para o céu, eu posso fazer mantras, eu posso trazer frases importantes para mim. A gente pode buscar recursos para isso, ó. Não nutrir o pensamento, não dar alimento para o pensamento, que é destrutivo, né? Então, aqui a gente tem uma coisa fundamental para esse nosso caminhar. Por quê? Olha só que é tão impressionante isso, né, gente? Mas o cérebro, ele diferencia sim em algumas situações, mas na maioria das vezes ele não diferencia a imaginação da realidade. Olha que coisa, então é por isso que a gente compreende essas síndromes do pânico, a gente compreende a ansiedade, o medo, porque essa história que a gente está contando para nós, nosso próprio pensamento que está se consolidando, se ele carrega essa informação, ele vai se mantendo, todo o nosso sistema nervoso vai operar de acordo com essa informação. Então, assim como você está em casa, de repente você olha lá para o chão, numa terra, e você vê uma mangueira, e você vê que é uma cobra, e você sai correndo porque aquela é uma cobra, isso vai gerar no seu corpo informações físicas, fisiológicas, para que você fuja. E assim é a nossa vida no nosso dia a dia, o tempo todo, né? Então, essa frase também, pessoal, é extremamente importante a gente guardar, escrever ela bem grande na frente
na geladeira, escrever no vidro, escrever. O pensamento tem a força que damos para ele. Porque exatamente se a gente pensar o pensamento como uma semente, quando a gente nutre, alimenta, cuida e sustenta aquela semente potencializa, aquela semente cresce, né? Então, se você simplesmente não liga, o que acontece? Ele se dissolve. E se você observar, isso já aconteceu várias vezes no seu dia a dia. Você tem um pensamento, alguma coisa, porque a gente pensa muito durante o dia, né? E o mindfulness, ele quer trazer essa estabilização desses pensamentos, para que esses pensamentos não interfiram tanto no nosso dia a dia. Por quê, né? Porque, olha aí, a mente. O que que acontece com a nossa mente? Nós vemos a realidade de acordo com a interpretação de mundo que nós temos, que nós temos em nós. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Nós enxergamos, a gente não enxerga a realidade, o mundo como ele é. Nós enxergamos de acordo com o mundo que nós temos dentro, com os padrões, com a lente que nós temos dentro de nós, com os ideais, a imaginação que temos dentro de nós. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque olha só, se você olha de um lado, tem quatro. Se você olha do outro lado, tem três. E aí eu pergunto, quem está certo? Ambos estão certos. Cada um na sua posição, no seu lugar, enxergando por ângulos diferentes, por visões diferentes. Então, a nossa mente, ela tem a capacidade de organizar as informações, mas ela organiza a partir da nossa experiência interna. Então, vamos observar qual é o óculos, a lente em que nós estamos enxergando a realidade. E olha só, olhem essa imagem, olhem para ela. Você consegue olhar fixo nela e perceber de frente uma imagem. Agora, olha a mesma imagem, a pessoa de lado. Consegue ver? Conseguem ver as Sim, duas possibilidades? sim, Olha que maravilha que é a nossa mente. A capacidade de enxergar uma mesma coisa por diversos ângulos. Porém, ela só consegue quando ela está livre do enraizamento e da prisão dos pensamentos. Essa é a liberdade da presença. A capacidade de enxergar uma determinada situação por diversos ângulos, por diversas possibilidades. Essa é uma das forças maravilhosas que o poder da presença estabelece em nós e traz para nós, né? Então, aqui o que eu já falei, né? O mundo que vemos não é o que é, mas o reflexo do que carregamos dentro dele, né? A maneira como interpretamos o mundo faz uma diferença enorme na forma como reagimos. Também, então, vou trazer mais uma ilustração sobre isso também, né? A maneira com que interpretamos o mundo traz a forma com que agimos. Porque essa relação, né? A relação dos nossos pensamentos que elabora uma ação, muitas vezes sem a gente, numa atitude automática ou numa atitude consciente. Então, olhar para o campo da mente, estudar o campo da mente, que eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem para fazer na vida, durante a nossa vida, porque não acaba, né? O nosso campo mental ele vai se mesclando, então assim é um instrumento de trabalho, de investigação, de lapidação, porque esse campo é tão amplo, é tão poderoso, e ao invés, né, dele ser nosso, de dentro de nós, nos fazer ficar
presos em determinadas situações. Muitas vezes a nossa mente, ela se transforma na nossa pior inimiga, porque ela está ali, né, gente, com o ego, né? Então, só lembrando que ego e mente estão juntinhos, um construindo o outro, um construindo o outro. No yoga a gente separa para estudar, mas aqui a gente vai estar falando junto, né? Então, os dois caminhando juntos, a mente fortalecendo o ego usando a mente para fortalecer a si próprio. Então, observa que eu gosto muito da imagem que o budismo traz, que a mente é um macaco bêbado dentro de uma gaiola com a porta aberta. Adoro essa imagem, já imaginou? Olha isso. A mente é um macaco bêbado dentro de uma gaiola com a porta aberta. É muito isso, né? Então, quando a gente olha, começa a meditar, quando a gente começa a desenvolver um estado de presença, muitas vezes dá até um, nossa, olha isso, como é que é dentro de mim? Porque a gente está vendo aquilo que a gente não via. E é do mesmo jeito quando você tem que fazer uma faxina na sua casa. Você chega, abre o guarda-roupa, cai tudo em cima de você, você fica, nossa, meu Deus, quanta coisa que eu tenho que organizar, e dá aquele pânico inicial, né? Você respira fundo e resolve e vai arrumar o guarda-roupa. E depois que você arruma o guarda-roupa, você abre, tá tudo bonitinho, cheirosinho. Ah, é uma realização, né? É um grande mérito, assim, é uma grande bênção que a gente recebe. Assim é quando a gente olha para o campo da mente. A gente começa a perceber que no começo tem muitos e muitos ruídos, muitas e muitas interferências. Por isso esse macaco que pula de um galho para o outro, que vai de um assunto para o outro, de um questionamento para o outro, e que está totalmente na superfície, sem se envolver com nada, mas a mente está bate lá, bate aqui, questiona aqui, julga isso, eu acho aquilo, eu quero tal coisa, eu vou viver isso, e o presente acontecendo embaixo de nossos pés, e a gente não se dando conta. Porque a gente está muito mais envolvido com o conteúdo, um conteúdo que é de uma mente que mente, do que com espaço. Então, a gente começa a olhar para esse estado de presença com práticas específicas para trazer essa lapidação, essa faxina para os nossos ruídos mentais e poder escolher quais são os pensamentos, né? Então, desse macaco, primeiro tirar o álcool, reconhecer onde ele está, para que sem estar alucinado, envolvido com um ritmo desacelerado, ele percebe que a porta da gaiola está aberta e ele pode sair. Então, esse estudo da mente não é só yoga, não é só mindfulness, é uma filosofia milenar, é tudo que tem de conhecimento ancestral, de tudo que tem de conhecimento profundo científico, trazendo a importância do campo mental. Eu vou abrir para vocês daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer mais uma experiência com vocês, só para a gente poder ilustrar isso tudo que eu falei, né? Que é uma experiênciazinha simples, mas muito maravilhosa. E para isso eu preciso que vocês fiquem em pé. Preciso que vocês fiquem em pé. Para que vocês fiquem em pé e vocês tenham, ó, um espaço para levantar o braço à frente e fazer esse giro aqui, sem bater em nada, ó. Veja se você tem esse espaço, sem está batendo aí, da parede, tira da parede, não deixa bater em nada. Para quem já fez, aí, Janaína, vamos fazer esse exercício de novo, porque é sempre bom a gente se surpreender, né? É um exercício de mindfulness que vem pela neurociência para trazer essa ilustração do quanto a nossa mente tem poder e força. Então, a princípio, os braços, os pés na largura do quadril, os pés apoiados no chão, os braços soltos ao lado do corpo. Você vai levantar qualquer uma das suas mãos que você queira, vai apontar o dedo lá para frente, vai olhar na pontinha do seu dedo. E aí você vai girar para o lado que for o seu braço. Então, se for o braço direito, vai girar o braço direito.
O braço esquerdo vai girando o braço esquerdo. E vai girando junto, olhando para a pontinha do dedo das suas mãos. O pé ele vai dar uma pequena curvazinha, mas relaxa o joelho do lado oposto e vai o máximo que você puder. Vai o máximo, gira e fica, gira. Vai lá, Lê, gira e fica lá atrás. Gira e fica lá atrás. Mantém os dois pés no chão, mas gira e fica lá atrás. Observa aonde está apontando o seu dedo. Olha lá para onde está apontando o seu dedo. Olha lá para ele. Percebe esse ponto que você chegou. Vê se não pode ir mais um pouquinho. Vai, mais um pouquinho. Tá bom? Olhou? Viu até onde foi o limite? Agora volta pelo mesmo caminho. Solta o braço. Fecha os olhos. Respira fundo. Com os olhos fechados, eu vou guiar você para fazer a mesma coisa. Mas você não vai fazer. Você vai fazer com a sua mente, com a capacidade da sua mente. Então, com os olhos fechados, você vai levantar o mesmo braço que você levantou. Não, não, só mental. Levanta agora, não. Desce os braços. Você vai fazer pela mente, imaginando. Eu vou te guiar e você vai imaginar. Você vai levantar o mesmo braço que você levantou, até a mesma altura, apontar o dedo lá para frente e vai girando, girando. E aquele ponto que você viu, que você passou, que você tocou, agora você vai imaginar que você vai além. Vai o mais além que você pode dele. Ultrapassa aquele ponto. Então, volta o braço. Na imaginação, desce o braço. Agora, abre os olhos e vai fazer novamente. Eleva os braços, o mesmo braço. Vai, agora vai. Vai. E veja até onde você chegou agora. Vai. E volta. E volta. E aí? O que que aconteceu? O que que aconteceu aí? Pode voltar aqui, sentar aqui comigo. O que que aconteceu? Foi além? Fui muito além. Muito, né? Muito mais longe, né? Todo mundo foi muito mais longe. Se você não foi muito mais longe, você pode fazer. Foi, Letícia? Ficou impressionada? Foi. Exatamente. Eu gosto muito dessa coisa tão simples e para a gente reconhecer realmente, né, o quanto a nossa mente tem força, tem poder e o quanto, né? Imagina, então agora eu faço essa contemplação para você. Se nessa praticazinha simples você percebeu que se você simplesmente imaginar que você pode ir além, o seu corpo todo responde a isso, o que que você pode fazer com a sua mente? Tanto para um lado quanto para o outro, Né? né? Uhum. Então, exatamente, né? Então, esse é o nosso objetivo. E desse estudo, né, que eu amo, né, de mindfulness, assim, e mindfulness é igual a yoga, tá, gente? Isso é uma das coisas que para mim foi bem interessante, que no começo eu tinha essa resistência de estudar mindfulness, mas quando eu fui estudar mindfulness, eu percebi que era exatamente o yoga, só que com uma diferença, tem um protocolo, são 8 semanas, que a gente faz isso, né? Então, esse protocolo estabelecido é que traz essa reprogramação, esse que intensifica e ajuda a criar o hábito, a vivenciar o hábito da presença. Primeiro, reconhecer como ele é, né? Para então poder estabelecer mais presença. Então, aqui, aí, uma das coisas fundamentais, assim, também comentei, mas que é maravilhoso, né? Que é a meditação junto com a neurociência está nos trazendo, que essas principais atividades do cérebro fazem transformações nele mesmo. Isso é a neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos circuitos.
E é tão incrível, né, esses circuitos, esse cérebro, que tem uma parte dele que a gente não conhece ainda. O que será que vai vir nessa parte, né, cientificamente falando, né? Que coisa, o que será, né? Segundo o nosso mestre do Yoga Integral, Shri Aurobindo, é a supramente, é a mente intuitiva, é a mente que não divide, é a mente que integra, que une. E outras coisinhas mais, né? Mas olha só, então aqui vou fechar, né? Já falei bastante, estou aqui, trouxe bastante coisa, eu vou abrir depois, se vocês quiserem trazer alguma informação, alguma pergunta, alguma troca, mas definindo, então, mindfulness é o poder da atenção plena. E esse programa eu dei o nome de programa Ser, porque é um programa que tem essas três características principais. Seja você, se aproprie de você, experiencie você nesse lugar de presença, na vida que você tiver. Sejam momentos difíceis, sejam momentos felizes, realmente experiencie com intensidade e verdade. E respire, né? Respire aí, viva, e viva. Então, esse bonequinho aí, no meio dessa história toda, trazendo essa ilustração de que a nossa vida é uma composição de momentos, de pessoas, de histórias diferentes, de lugares diferentes, e nós, no meio disso, somos aí esse ser que tem a capacidade de vivenciar todas as coisas e harmonizar a nossa vida. O nosso programa, o programa Ser, de protocolo de 8 semanas, que eu amo, eu falo isso para todo mundo, gente, eu amo esse programa, estava com saudade dele, faz esse ano eu ainda não abri essa turma de Mindfulness, quero ver se essa turma fica cheia agora para a gente estudar. Então, a gente tem esses temas, né, nessas 8 semanas, cada encontro é um tema. Então, o primeiro tema é mudar é fácil, respirar é natural, depois seguindo. Respirar é natural, mantendo o corpo consciente, simplesmente ser, momento a momento, acolhendo as emoções, apaziguando a mente, vivendo mindfulness e cultivando a paz. Todo esse programa a gente vai trabalhando juntos a prática das 9 atitudes, que faz o grande diferencial assim de mindfulness, né? Que não é uma meditação que fica só no padrão de estabelecimento interno, mas sim, mindfulness tem essa relação com o universo externo, com a forma com que a gente se posiciona no mundo. Né? Então, de dentro para fora e de fora para dentro. As 9 atitudes que a gente vai trabalhando ao longo dos 8 encontros é o não julgamento, a mente de principiante, a paciência, a confiança, a tranquilidade, a aceitação, o desapego, a gratidão e a generosidade. Né? Então, esse é o programa de Mindfulness, eu também estou falando bem pouquinho sobre ele, porque na realidade mesmo, o que eu queria mesmo trazer, né, para vocês hoje, assim, para que a gente possa olhar para esse campo mental, perceber que é um dos instrumentos mais poderosos que nós temos para viver a vida humana, e que tanto no yoga como no mindfulness, né, tem yoga é Chitta Vritti Nirodha, yoga é a estabilização das ondas da mente. Nós podermos nos aproximarmos desse campo mental sem ter medo, sem ficar vítima ou fazer com que o campo mental tenha total domínio sobre nós, mas a gente poder usar e saber o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer, como lidar com os pensamentos, e isso é o maior presente que a gente pode ter, né? Cultivar o estado de presença no nosso dia a dia, no nosso momento a momento. Ah, gente, acho que eu falei bastante, ó. Vou fechar 1 hora aqui. Gostaria de saber, deixar, se alguém quiser trazer, por favor, Ariadne, E pode ontem eu trazer. assisti um filme, não sei se você já assistiu, com a Glória Pires, O Coração da Loucura, Nice, o Que Coração bom. da Loucura. Fala, né, de eles têm problema, ai, como que é? Esquizofrênico, e o que eles fazem lá com a tortura, e depois ela foi ajudar como médica esse processo que eles faziam
de levar choque, dar choque nos pacientes, e ela não aceitou isso com os pacientes, ela modificou isso com esses esquizofrênicos. E é a história real que foi no Rio de Janeiro. Assiste, se vocês puderem, pelo YouTube e não tem cortes. É um filme Nossa, assim, maravilhoso, fala maravilhoso. total dessa, sabe, da psique da mente. Maravilhoso, vou assistir com certeza. O Coração da Loucura. Isso, com a Nice, O Coração da Loucura. Muito bom, muito bom. Muito boa dica. Realmente é incrível, assim, né? É muito interessante a gente perceber no nosso dia a dia, na nossa vida, né, poder sair um pouquinho do envolvimento com a mente e poder se separar e olhar o quanto a mente está operando, independente dos nossos desejos, independente das coisas, ela está lá, tá acontecendo, né? Então, quando a gente vai nesse lugar de olhar, cuidar, trabalhar, ai, é um deleite com a vida.